Em um mundo onde sombras e criaturas sobrenaturais coexistem com os humanos, o equilíbrio entre a vida e a morte está prestes a ser destruído. Em meio a esse caos, surge um jovem chamado Hiroshi. Não explicou o que exatamente seria essa destruição do equilíbrio entre a vida e a morte. Seria tipo ter mortos-vivos, alguma coisa assim? Hiroshi destinado a se tornar o último guardião da humanidade contra as forças das trevas. Tá. Hiroshi, atraído pelo desconhecido, busca constantemente desafiar seus próprios limites, enfrentando tanto os perigos visíveis quanto aqueles ocultos na penumbra. Com habilidades sobrenaturais inatas, ele se envolve em uma batalha épica contra seres sobrenaturais, mantendo sua essência humana intacta. Ao longo de sua jornada, Hiroshi forma uma aliança improvável com Yumi, uma garota misteriosa com poderes mágicos. Juntos, eles embarcam em missões perigosas, adentrando o submundo das criaturas das trevas e enfrentando seu líder mais poderoso. Não parece um mangá de terror, parece só ter uma pegada dark. Digamos assim, né? Seria o Dark Fantasy que chamam. Apesar de que não necessariamente precisaria ser fantasy, mas ok. Enquanto a trama avança, Hiroshi descobre segredos sobre sua própria linhagem e os motivos por trás da crescente ameaça sobrenatural, com uma guerra iminente entre humanos e seres das sombras. Se ele já tá enfrentando, meio que essa guerra já tá acontecendo. Hiroshi deve desvendar as suas próprias origens e aprender a controlar sua magia negra para se tornar o salvador que o mundo precisa desesperadamente. Lutas sangrentas, criaturas monstruosas e uma narrativa cheia de reviravoltas tornam o Despertar das Sombras uma aventura sobrenatural envolvente. Ele já fez a propaganda completa aqui do mangá, transportando os leitores para um mundo onde o perigo espreita em todos os cantos e a coragem é a única arma contra as trevas. Ok, achei interessante, tem a pegada ali de uma série onde a gente vai acompanhando essas aventuras ali. Tem alguns textos ali que me abrem a brecha para uma explicação maior, necessitam de uma explicação maior quando fala, por exemplo, cadê? Ali, ao longo de sua jornada, Hiroshi forma uma aliança improvável com Yumi, uma garota misteriosa com poderes mágicos. Só com esse texto a gente não consegue entender por que é uma aliança improvável, por que essa aliança seria improvável. A Yumi é um ser sobrenatural, o próprio, como que é o nome dele? Hiroshi não é um ser sobrenatural, já que ele tem poderes sobrenaturais, etc. Como isso funcionaria, como isso se daria na prática, né? Quando fala improvável, você imagina que vai ter um motivo óbvio pelo qual eles não iriam se juntar, e aí o autor precisa, através de alguma estratégia ali, fazer com que esses dois formem essa aliança, um objetivo em comum para alguma coisa, etc, e por aí vai. Uma coisa que particularmente me incomoda é que o Hiroshi não parece ter aqueles contrapontos, defeitos, esses defeitos que vão ser trabalhados ao longo da história para que ele possa evoluir e se tornar um personagem maior, melhor, etc. Ele fala, você tem que aprender a controlar a sua magia negra para se tornar o salvador que o mundo precisa. Isso poderia ser um certo peso que ele carrega, esse lance de ter que ser o salvador, e que poderia ser abordado ao longo da história, mas não me parece ser o caso aqui a gente querer trabalhar essa questão do peso de ter que ser alguém da profecia ou de não ser, etc. Tem histórias que às vezes falam sobre isso, tipo, se tem uma profecia, você tem que ser certa coisa. E aí ao longo da história o personagem vai percebendo que ele não tem que ser nada, ele tem que ser aquilo que ele quer ser. Só que não parece esse o caso aqui da história. Parece ser o caso realmente só de um peso de tipo, não, eu quero realmente fazer isso, só que isso é um trabalho duro, algo assim. Só que ao mesmo tempo, né, como eu disse, o Hiroshi ele parece ter todas as qualidades, todas as características para ser perfeito. Ele nasceu com poderes e ele é o humano que vai ser o guardião, e aí beleza, ele aceita que ele é o guardião e ele vai enfrentar criaturas por aí e vai fazer amizades e vai conseguir derrotar o vilão no final, dominando a magia. Só que daí beleza, fala ali que ele vai desvendar suas próprias origens, etc. Eu acho que nessas origens, nessas coisas, poderiam ter coisas que iriam afetar e abalar essa fé dele para que a gente possa colocar defeitos no personagem, ter a fé abalada, pode ser um desses defeitos. Às vezes, ter uma visão muito restrita, muito estrita de certo e errado, etc., possa ser um desses defeitos. Né? Ele pode seguir sendo tudo que está falando aqui, só que você entender que ele não consegue enxergar ali os meio tons ali no preto e no branco, no certo e errado, eu tenho que defender os humanos e tenho que acabar com os seres sobrenaturais. Ele não perceber que às vezes ele mesmo é um ser sobrenatural, afinal de contas ele usa poderes sobrenaturais e tal, e aí talvez só depois que ele vai perceber isso vai abalar essa convicção que ele tem. Enfim, essas características que tornam o personagem um pouco mais crível, né? Um pouco menos ali realmente um messias para ser acompanhado de um personagem um pouco mais humano,
pouco mais próximo da gente. Porque quando fala ali, mantendo a sua essência humana intacta, parece que a essência humana é algo extremamente bondoso e benéfico. E não, a humanidade ela tá cheia de coisa ruim, né? E manter a sua essência humana seria ali, né, pro leitor trazer um pouco dessas coisas ruins à tona e tornar ele mais humano em si. Então, quando o autor fala isso, fica até engraçado, porque a última coisa que eu achei que o personagem parece é exatamente humano. Ele não parece ter os defeitos, as dúvidas, as características que o tornariam mais humano. Eles parecem ter as características de um deus perfeito ali, né, e irredutível em seu objetivo divino e maior. E aí o que eu faria exatamente seria isso. Quando o autor fala que é uma narrativa cheia de reviravoltas, essas seriam algumas das reviravoltas que eu esperaria ver. De repente o personagem descobrir que ele está diretamente interligado com aquilo, que ele não é o salvador da humanidade, na verdade ele é o salvador do sobrenatural, ou algo assim. E aí, beleza. Todo o objetivo que ele fez talvez estava ajudando o inimigo, quem ele considera seu inimigo, e aí? Qual atitude você vai tomar quando você percebe isso? Que tudo que você fez estava fazendo errado, estava fazendo o contrário daquilo que era o que você acreditava ali. Sabe? São essas coisas assim que deixam aquela dúvida, que quebram o personagem, que rebentam com a motivação do personagem, que você faz tipo, pô, interessante, aquela dúvida que o próprio leitor fica assim, caramba, o que eu faria se eu tivesse nessa situação e tal. E aí você construir em cima do personagem, por exemplo, ele passar por cima dessa situação é o que faz talvez ele ser admirado. Muitas vezes a gente confunde o que poderia gerar admiração por parte do leitor e cria aquele personagem perfeito, imaginando que um personagem perfeito, o leitor iria admirar ele, mas na verdade é o contrário. Às vezes você conseguir trazer o personagem pro lado do leitor, de tipo, ele tem tantos defeitos e características ruins quanto o próprio leitor que tá lendo, porque todo mundo tem características ruins e defeitos, e ele consegue suplantar aquelas coisas que o próprio leitor fala, pô, eu não sei o que eu faria na situação, como eu enfrentaria essa situação, e aí o personagem consegue fazer aquilo, e aí você começa a admirar ele, porque você fala, caraca, eu não sei se eu teria coragem de fazer essa mesma coisa. E aí você esquecer por um tempo que ele é um personagem que é mais fácil ele tomar aquelas atitudes porque ele está sendo escrito por outro ser humano, do que, né, você esquece um pouco disso e você considera ele um próprio ser humano igual você que tomou aquela atitude que talvez você não tenha coragem de tomar. E aí isso gera admiração e isso gera até inspiração para falar, não, pô, eu quero ser mais assim, eu quero fazer isso na minha vida também, eu também quero enfrentar meus problemas dessa maneira e tal. Você consegue criar essa conexão muito maior com o personagem. Então o que eu diria aqui é cuidado para na hora que tiver criando esse personagem, não criar um personagem que pareça perfeito demais a ponto de gerar um distanciamento com quem tá lendo, com quem tá acompanhando e tal, e de modo que os desafios não pareçam tão desafiantes assim para ele, porque daí é outra coisa também que a gente não consegue comprar muito. Quer dizer, até consegue comprar, mas daí perde um pouco a graça. Se todos os problemas são enfrentados por aquele personagem como se não fossem problema nenhum, você não consegue criar aquela tensão de tipo, pô, e aí? E quando o vilão chegar e não sei o que e tal, você perde muito da capacidade narrativa da história, quando todos os problemas parecem que não são problema nenhum pro personagem, como eu disse. Então o foco aqui pra mim seria muito no personagem, em como a gente vai desenvolver esse personagem ao longo das aventuras que ele vai passando e como certas coisas vão estabelecendo essa fé inabalável dele e como essa fé inabalável vai ser abalada para que a gente tenha uma grande reviravolta ali que quebre o personagem, que faça com que ele precise se reinventar e aí traga ele mais para o nosso nível de humanidade aqui, que ele não necessariamente teria no início da história.